A primeira pergunta, que é uma grande dúvida, gente, eu não sabia que vocês tinham essa grande dúvida, né? Qual a diferença entre PEI e PDI, né? Existem outras nomenclaturas para a mesma coisa? Na verdade, PEI, Plano Educacional Individualizado, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Nós estamos falando da mesmíssima coisa, tá? O PDI, ou PEI, ele está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá? Então, a mesmíssima coisa, mesmíssimo nome, a diferença é simplesmente de nomenclatura. Tem alguns estados que adotam os nomes diferentes. Então, São Paulo, por exemplo, adota o nome de PAI, Plano de Atendimento Individual. Mas estamos falando daquele documento que é obrigatório por lei, né? Que todas as escolas devem fornecer para os alunos público-alvo da educação especial. Então, é o mesmo documento, PEI, PDI ou PAI, tá? Nomenclatura diferente para o mesmo documento que tem o mesmo objetivo, ou seja, que é um documento que vai nortear aí o processo de inclusão escolar dos alunos com deficiência, tá? Então, os alunos que tenham necessidades especiais educacionais, então alunos com deficiência física, alunos com deficiência visual, alunos com deficiência intelectual, alunos com outras habilidades de superdotação, alunos com transtorno do espectro autista, enfim, alunos com múltiplas condições, né? Aí tem uma pergunta aqui da Dei Simões. O PEI da sala de recursos é o mesmo da sala comum? Então, o plano educacional individual, ele é para desenvolver o aluno, certo? Só que o que a gente trabalha na sala de recursos é diferente do que a gente trabalha na sala comum. Na sala de recursos, a gente vai trabalhar habilidades, né? A gente vai potencializar essas habilidades para que o aluno consiga desenvolver competências na sala de aula comum para acompanhar o currículo, esse currículo adaptado. Tá? Então, é o mesmo documento, aí, mas com objetivos distintos. Tá? Então, um aí vai potencializar habilidades, enquanto o outro visa o desenvolvimento de competências. Tá? Então, o PEI, ou PDI, ou PAI, ele é um documento individual, ele está previsto sim na legislação, então os pais que estão me assistindo podem solicitar, devem solicitar nas escolas, tanto escolas particulares quanto as escolas públicas devem sim fornecer esse documento para os pais, tá? E nesse PEI, ou PDI, ou PAI, deve prever aí as várias formas, né, de avaliação e de apoio que os alunos precisam diante das necessidades específicas de cada aluno, tá? Então, na verdade, não existe nenhuma diferença. A diferença basicamente é de nomenclatura, tá? Enfim, e de novo lembrando que ele é obrigatório, tá? Ah, mas quem faz o PEI? O PEI ele é elaborado no AEE, na sala de recursos, na sala multifuncional, pelo responsável ali, mas é um trabalho colaborativo. Ele conta com o apoio da família, com o apoio dos demais professores, com apoio da coordenação pedagógica, também com apoio aí da equipe clínica que atende esses alunos. Se não presencial, em reunião, aí com com os relatórios, né, que esses terapeutas enviam aí para as escolas. Então, a gente precisa lembrar que o PEI, na verdade, afirmar, ele é um instrumento, né, para que a escola e a família acompanhem a trajetória e a evolução do aluno com deficiência dentro de uma escola inclusiva. Não dá para falar de educação inclusiva se a escola não tem o plano educacional individualizado. E, de novo, ele não é um documento de gaveta, tá? Ele é um documento, ele é um instrumento de uso efetivo, ele precisa ser utilizado, tá? Então, ele é um documento legal, ele está previsto ali nos parâmetros curriculares nacionais, é no capítulo de adaptações curriculares, né, publicado pelo MEC, né? Então, ele em obediência, na verdade, ao ditame constitucional internacional de educação inclusiva, mas,
né? Eu que viajo bastante, eu que trabalho muito tempo com educação inclusiva, o PEI ainda é um documento desconhecido por muitos profissionais da educação, né? Ou utilizado, desenvolvido apenas ali pelo professor da sala de recursos, né? Mas ele tem que estar ali em todo o processo escolar desse aluno. Aí estão me perguntando, quando não tem sala de recursos na escola, seria o professor o responsável pela elaboração do PEI? Quando não tem, é toda a equipe escolar, coordenação e os professores da sala comum, que são obrigados por lei, sim, a realizar todo o processo de adaptação e inclusão desse aluno, tá? Então, a construção de um plano educacional individual nada mais é, né, como diria o Denner, que é o nosso advogado que acompanha a gente bastante e vai ter um módulo aí de direito educacional no curso, o plano educacional individualizado nada mais é do que a efetivação do direito à educação e do direito à igualdade, pois ele visa tratar, né, com respeito e com toda a dignidade a diferença, pois ele vai eliminar toda e qualquer barreira, né, barreira para que esse aluno acesse o currículo, para que ele consiga acompanhar esse currículo adaptado, garantindo de fato a plena e verdadeira inclusão escolar. Então, sem PEI, sem PDI, sem PAI, não há inclusão escolar. Então, você, professor, eu sei que está aqui querendo aprender como fazer. Você, pai, pode sim buscar as estruturas aí para fazer, tá? Então, é super necessário. Então, aí tem uma outra pergunta assim, e se a escola do meu filho não elaborou o PEI ou PAI? Então, você pode solicitar, né, via requerimento administrativo, vai lá na escola, escreve em 2 vias, solicita, a escola tem o tempo aí para fazer, e depois precisa sim averiguar e até às vezes judicializar esse processo, porque, gente, não é só garantir a matrícula, né? A gente precisa garantir que esses alunos tenham sim o direito ao aprendizado e que eles sejam protagonistas da sua própria história escolar aí. Então é importante que a gente pense nisso, tá? Então, feito isso, a gente vai para nossa próxima pergunta, que acho que eu já respondi, que é de quem é a responsabilidade na elaboração do PEI, de quais profissionais, né? Então, os professores da sala de recurso, AE, é um trabalho colaborativo com toda a escola, né? Então, os professores da sala comum avaliam as competências, o professor da sala de recursos avalia as habilidades aí, e se constrói um plano efetivo de atendimento das necessidades desse aluno, começando, óbvio, sempre pelas habilidades e nunca pelo que falta, tá? Como elaborar um PEI? A pergunta da Marinaura aqui. Marinaura, elaborar um PEI é sempre pelo início, né? A gente começa pela avaliação diagnóstica do aluno, ou seja, aplicando o inventário de habilidades. A partir daí a gente começa a conhecer o aluno. Conhecendo o aluno, a gente vai traçar algumas metas, estabelecer prazos para conseguir estabelecer um plano efetivo. Mas o primeiro passo para avaliar, para construir o PEI, na verdade, é a avaliação diagnóstica por meio de um inventário de habilidades. A gente avalia comunicação oral, leitura escrita e raciocínio lógico matemático. Quando os profissionais... Aí tem uma pergunta da Nana Cleide aqui. Quando os profissionais que atendem o aluno fora da escola não se abrem para a comunicação com a escola? Então, na verdade, isso é bastante difícil, né? Na verdade, seria... Essa parceria é muito importante, né? Tem uma amiga minha do Autismo Legal, a Carla, que ela tem uma frase bem bacana, que ela diz assim, equipe multiprofissional, escola e família, um time campeão. Isso é muito importante. Então, Nana, continua, né, insistindo, uma hora vai acontecer essa parceria, isso é muito importante, tá bom? Oi, Alzira Lima. Querida, você vai disponibilizar o modelo de PEI no grupo? Assim, a gente vai falar. Eu ia gravar até um modelo de PEI de DI, né? Que a gente escolheu, mas eu tive problema, vou gravar isso amanhã. A gente vai disponibilizar sim. Na verdade, é um passo a passo de como construir o PEI. Então, a gente vai falar de uma avaliação de deficiência intelectual para que vocês, né, consigam elaborar, sim, o PEI baseado em uma avaliação. Mas o que é importante é vocês entenderem o passo a passo, né? O step by step. Então, a gente começa pela avaliação diagnóstica inicial, aplica o inventário de habilidades, faz a anamnese com a família, com os professores, analisa os relatórios da equipe multi,
né? Conversa com o aluno e a partir daí sim a gente elabora o PEI. Regina, qualquer pessoa pode fazer o PEI? Então, qualquer pessoa não, né? Mas se for uma pessoa que está ali, que tem a ver com o desenvolvimento do aluno, seja em contexto clínico, educacional ou familiar, pode ser sim, tá? Quais são os prazos? Alguém perguntou, Salu Lopes. Então, os prazos você define de acordo com as necessidades reais do aluno. Tá? O ideal é que esses prazos não ultrapassem 3 meses. Tem gente que faz plano anual aí, isso não é adequado. Tá? O ideal 2 meses, mas que não ultrapasse 3 meses, tá? Então, isso é muito importante que a gente não fique pensando em prazos muito longos, tá? Aí tem uma pergunta, meu filho entrou no ensino médio e a escola não quer fazer a prova dele diferenciada como sempre foi. Estão afirmando que o Enem, ele só terá direito, que no Enem ele só terá direito ao ledor e o tempo de prova maior. Então, na verdade, eu não sei quem fez essa pergunta, mas isso é muito comum as pessoas confundirem. Todo o processo de educação escolar e educação inclusiva, ele permeia desde a educação infantil até o pós-doc, tá? Então não tem isso de no ensino médio não pode, tá? No ensino médio tem os mesmos direitos que ele tem no ensino infantil, no ensino médio, no ensino fundamental 1 e 2. E quanto ao Enem, de fato, o que se é proposto é, de fato, o ledor e o tempo de prova maior. Mas você pode sim entrar com ação judicial pedindo que essa prova seja adaptada, porque está previsto, né? E as pessoas precisam começar a respeitar aí a legislação. E aí, a Ana está pedindo, e a avaliação diagnóstica, você pode nos disponibilizar? Sim, vai ter um módulo no curso que eu vou falar muito de avaliação diagnóstica. Isso é muito importante, tá? Então, é muito importante que a gente fale de avaliação diagnóstica, porque eu vejo muito as pessoas buscando o modelo de PEI, que é o final, e o início, a gente se perde muito. Então, Ana, a gente vai falar bastante de avaliação diagnóstica ainda. Milene, ela me disse, pode repetir o querer? Então, Milene, a gente avalia comunicação oral, leitura escrita, raciocínio lógico matemático, tá? E aí tem uma série de habilidades lá no inventário que a gente vai falar um pouco mais dele mais pra frente. A Maria Cecília, ela pergunta se a aplicação do PEI precisa estar vinculada à aprovação da família. Maria Cecília, a aplicação do PEI não, mas a construção dele precisa sim da família estar junto, né? Porque você vai fazer uma anamnese aí e a família tem muito a contribuir com o histórico, né? De como essa criança, esse adolescente ou esse adulto aí, dependendo do contexto, se desenvolveu. Então é importante sim que essa família participe, né? Então ela é um ator, né, desse processo de construção do PEI. E quando o PEI está elaborado, a família tem que assinar um termo de ciência, gente. Isso é muito importante. Porque muitas escolas acabam fazendo e não notificando a família acaba falando que não fez, depois tem um problema ali judicial, então é importante. Fez o PEI, entrevistou a família, notifica ela com o termo de ciência que isso fez. Que vocês fizeram o PEI, tá bom? É muito importante o registro. Como posso fazer a avaliação diagnóstica na primeira infância? Isso é muito importante, Rita. Fazendo por meio da observação. A educação infantil ali, a creche, é um celeiro muito rico, né? Muito produtivo para a gente pensar as questões de desenvolvimento, tá? Então, a creche, a observação ali, os marcos de desenvolvimento é um ótimo inventário ali de habilidades, se a gente pensar. Então, na creche, a gente vai observar os marcos de desenvolvimento infantil, tá? Esse é o ideal. Nana Cleide, o plano seria bimestral, preferencialmente? Preferencialmente bimestral, mas a gente entende que é questão de tempo, então a gente pode abrir aí uma exceção para o trimestral, tá bom? Mas nunca anual. Tem processo que, quando eu fazia isso na secretaria, que a gente chegava e a escola mandava o plano de 2014, gente. Isso em 2017. Isso não existe. O plano, ele é anual, tá? Ele é anual. Ele tem que ser todo ano renovado, mas ele tem que ser feito bimestralmente, trimestralmente, de acordo, óbvio, com o nível de evolução dessa criança.
né? Se ele vai evoluindo de uma maneira mais lenta, a gente estabelece um prazo um pouco mais elástico. A Beth está perguntando, Dan, a partir da elaboração do PEI, cada professor elabora as adaptações necessárias? No caso, o anexo 3, tenho 3 alunos no ensino médio. Exatamente, o PEI, Beth, ele serve para nortear as adaptações de currículo na sala comum. Tá? Então lá, o PEI vai trazer quais são as habilidades que esse aluno tem ali desenvolvida, quais são as habilidades que esse professor está trabalhando na sala de recursos, e a partir disso, o professor da sala comum consegue fazer, né, todas as adaptações curriculares necessárias na sala comum. Certíssimo. Então, Rita, como faço para a educação na primeira infância? Observando os marcos de desenvolvimento infantil. Isso é bastante importante, tá? Porque o currículo ali é muito mais funcional. Então, observar como essa criança se comporta diante do grupo. Isso é bastante importante. A Luciane diz, moro no interior da Paraíba, não é do meu conhecimento que escolas municipais já tenham construído o PEI. Grande parte dos pais não tem conhecimento sobre esse direito. Luciene, então, minha filha, cabe a você divulgar aos pais que é um direito sim, tá? Então, pais aí da Paraíba, eu não sei qual que é a cidade, eu conheço só João Pessoa, fui algumas vezes, é um direito, eles devem solicitar. Meu nome é América, fiz a pergunta do ensino médio, uma dúvida. Devo entrar... Primeiro você solicita, América, administrativamente. Vai ter a escola, faz um requerimento em 2 vias. E aí, se a escola não responder, você entra com ação judicial sim. Qualquer coisa, entre em contato com a gente aqui no direct, que o nosso advogado Denner, ele responde para você. Ele consegue te orientar melhor, tá bom? E agora, gente, vou mais para uma pergunta aqui que chegou e é da... Gente, eu tô péssimo para ler os nomes hoje. Estou com um pouquinho de cansaço ainda. Da Paula, lá de... Gente, que bacana, o pessoal do Nordeste em peso por aqui. Ela, lá de Recife. Dan, no final da aula 2, você disse que ia ter um curso completo sobre PEI. Tenho muito interesse. Como faço para participar? Na verdade, gente, até quinta-feira o pessoal vai enviar por e-mail e também no grupo do WhatsApp um link com todas as informações, né? Tudo que é necessário para participar do curso, inclusive forma de pagamento, valor, essas coisas todas. E aí, vocês vão poder fazer o curso de PEI completo, ele vai ter 60 horas, né? O que eu posso adiantar por aqui é que ele é um curso online, onde vocês vão ter meu acompanhamento para aprender absolutamente tudo sobre a elaboração do PEI para cada tipo de deficiência, especialmente deficiência intelectual, autismo e altas habilidades de superdotação e também síndrome de Down. Então, aí as pessoas também perguntaram sobre certificado, né? Então, assim, o curso ele vai ter 60 horas, se eu não me engano, são 12 módulos, 14 módulos. Tem um módulo bônus lá de adaptação curricular baseado em aba e um módulo de direito educacional com o Denner. E aí, vocês também vão ter acesso a um curso bônus chamado Autismo e Educação, abordagem e desafios, com certificados também de 60 horas, ou seja, vocês vão ter acesso a 120 horas de certificação, ou seja, vocês querem aí evolução funcional, né? Mas enquanto isso, eu quero que vocês foquem aqui na live, tá? Então fiquem ligadinhos aqui, porque tem outras perguntas. Então fiquem ligados que até quinta o pessoal vai enviar todas as informações para vocês. Eu também vou falar com vocês como que vai funcionar um pouquinho desse treinamento, tá? E aí tem outra pergunta. Aluno transferido de outra escola, com PEI realizado pela equipe terapêutica que o acompanha, mas sem envolvimento dos professores da escola atual. Seguimos o PEI elaborado anteriormente ou devemos realizar o novo PEI? De novo, não tem identificação. Eu sugiro que a nova equipe escolar realize o novo PEI, mas considere sim essas informações que veio da equipe terapêutica que acompanha o aluno, tá? Não existe sobreposição de saberes, gente. Isso que é importante que a gente saiba, né? Isso aqui é uma composição, é um trabalho coletivo. É importante, sim, que se observe e que se capte o maior número de informações. Então, eu sugiro que, enquanto não se tenha o PEI elaborado, faça uso dessas informações, mas também é importante que a escola elabore o próprio PEI dela,
baseado nas informações e nas avaliações próprias. Porque ela não pode também ser induzida, né? Vai que tem alguma coisa equivocada, alguma informação que não está condizente ali com a realidade neste momento. Então é importante sim que a escola realize um novo PEI, mas que tenha como base esse que já foi realizado. A Teixeira Leão está dizendo assim: a realidade em muitos municípios são professores que têm uma jornada de trabalho intensiva, cumprimentos de dias letivos em sala de aula e reuniões pedagógicas em horários extra-classes, né? Teixeira, eu entendo exatamente isso, mas assim, essas atividades elas estão previstas, né, em horários extra-classe, em ATPCs, então é importante se discutir as questões desse trabalho que tem que ser feito, é um trabalho de qualidade. Gente, de novo, eu não estou culpabilizando aqui professor, tá? Eu sou professor, eu vim de sala de recursos, eu vim de sala de aula comum, né? Eu trabalhei muitos anos em sala de recursos, muitos anos em sala comum. Depois a psicologia me absorveu, porque eu consegui entender o meu lugar onde eu poderia mudar a realidade de algumas pessoas. Mas a gente precisa, sim, achar esse lugar de como mudar a realidade dessas pessoas. Tá? E a gente vai encontrar esse lugar quando a gente entender a nossa real importância dentro desse sistema de inclusão escolar. Tá? Teixeira, fica bem tranquila, você vai dar conta de tudo. Sou professora de AE, dá um oi para Ponte Nova. Ponte Nova, um oi, beijos para vocês, você é um anjo. E agora sim vamos aprender a fazer o PEI. É o meu sonho que todo mundo faça PEI de verdade, que ajude de fato essas crianças, esses alunos aí, para que tenham uma vida bastante promissora e que de fato protagonizem, né? De acordo com as suas condições, porque todo mundo aprende de uma maneira diferente, a gente também, então vamos sim fazer tudo isso. A Luciane, preciso fazer esse curso. Luciane, beijos. Então a gente vai discutir muito essas coisas, tá? E durante o curso a gente ainda vai sortear 2 supervisões comigo de 2 meses, gente. Então vamos lá. A Marinaura, tô com 26 PEIs para elaborar em 2 escolas diferentes. Marinaura, força e fé, vai dar tudo certo. Ela continua aqui, a Teixeira que cortou. A partir dessa realidade, como organizar para que o PEI possa ser discutido e organizado coletivamente? Marinara, então, o PEI ele precisa ele constar no projeto político-pedagógico da escola. Ele é assim, como ele é obrigatório por lei, e também é obrigatório na jornada do professor, e também consta lá na LDB, se vocês forem lá em alguns artigos como atividade docente, precisa organizar dentro desse critério, né, de obrigatoriedade. Mas a gente entende que nada obrigatório é muito fácil de ser feito, mas dá-se um jeito, né? Então a gente precisa sensibilizar. E é muito difícil a gente estar falando de sensibilização aqui em 2020, né? Mas eu tenho certeza que você estando aqui e discutindo com o pessoal nos grupos, a gente vai encontrar uma solução, um passo a passo. Eu acho que o caminho se faz caminhando e você vai conseguir sim, né? Pelo menos um bom grupo aí de apoio para conseguir ir para frente. O espaço metacognitivo diz: quero muito aprender para ajudar aqui. Então, você está no lugar certo. Quem faz o PEI nas escolas especializadas? Salo Lopes. Os professores das turmas especializadas, né, com apoio da coordenação, tá? A Ana Silveira. Elabora-se PEI para aluno com TDAH? Sim, eles precisam também, eles têm necessidades diferenciadas, né? Eu já falei com a mãe lá do Paraná, ela tem um filho com TDAH, e sim, ele precisa sim de um PEI. Apesar de não estar previsto na legislação, né, só no estado do Rio de Janeiro, se a gente está falando de escola inclusiva de diversidade, não precisa a gente judicializar esse caso para que tenha esse PEI para a pessoa com TDAH. Bom senso, né, discernimento, então sim necessário pra gente fazer, tá? Faz sim, Ana. Posso fazer um PEI para crianças sem laudo? Então, depende muito, né, do que você está falando. Se a gente está falando de pessoas que estão em investigação do processo com deficiência, a nota 4 do MEC diz que o laudo ele não é diferencial. Mas também a gente entende que não dá para fazer laudo, para fazer PEI, de todas as crianças que têm dificuldades de aprendizagem, né? Porque aí a gente vai fazer PEI de 70%, 80% dos nossos alunos. Então, o foco do PEI das crianças com
deficiência, das crianças com transtorno de aprendizagem, tá, Aline? E aí, eu tenho uma pergunta aqui, de novo. O PEI deve ser realizado na primeira semana ou somente depois da professora conhecer o aluno? Professora querida, não se faz PEI de aluno que a gente não conhece, tá? Então, é importante que a gente conheça o nosso aluno, pratique, né? Conheça esse aluno, aplique o inventário de habilidades para que depois a gente faça o PEI. Então, o ideal é que esse PEI esteja pronto aí pelo menos um mês depois do início das aulas. Não dá para a gente fazer um PEI antes de conhecer o aluno. Isso fica inviável, fica um PEI fake. A Rita pergunta, sou orientadora educacional em uma creche, posso fazer o PEI? Rita, pode, desde que você avalie o aluno. Avaliação diagnóstica, aplique o inventário de habilidades e converse com os professores. Ok, pode ser sim. Então, Juliana, tem direito ao PEI, mas o apoio pedagógico ele tem também. Então, de novo, não está previsto na legislação, tá? Então, vai muito da escola que você converse. Se for uma escola de fato inclusiva, ele vai entender. Se não, só judicializando, tá? Rita, nosso advogado, a gente vai estar em Brasília, dia 3, 4 e 5 de abril, no Congresso Mais Inclusão. Vai lá conhecer a gente. Então, o TDAH não tem comprometimento cognitivo, precisa de PEI. A gente não faz só PEI, Rosinha, para quem tem comprometimento cognitivo. Por exemplo, altas habilidades não têm comprometimento cognitivo. Eles aprendem de uma velocidade muito mais rápida. Aqui a questão é como a hiperatividade e a atenção, né, ou a falta dela, impacta nesse aprendizado. Então, quais são as estratégias que esse aluno precisa para aprender melhor? Vai estar lá no PEI. E quando a família não aceita, se a família não aceita, a gente precisa respeitar, né, a decisão dessa família, e aí a gente vai respeitar a família, um momento ela vai aceitar e é muita conversa. Se a escola não realizar o PEI, como psicopedagoga, posso fazer? Então, você precisa entender quais são as suas atribuições dentro da escola, né? Conversar com a escola, delimitar as suas ações, e aí a gente começa a traçar um trabalho mais efetivo. Déficit de atenção precisa de PEI? Precisa sim, porque o déficit de atenção causa problemas de aprendizagem e é uma necessidade educacional também de aprendizagem, tá? Vai lá sim, Rita, a gente fala com você tranquilamente. PEI pode ser feito pela professora do ano passado? Gente, o PEI do ano passado é do ano passado. A gente precisa de um PEI para esse ano, tá? Olha, professor mora em Brasília, então vai lá em Brasília. A gente vai estar no Marista, no Colégio Marista em Brasília, tá? E aí tem outra pergunta sobre mudou algo no PEI em relação ao BNCC, né? Na verdade, a BNCC, a pergunta deveria ser, a Base Nacional Comum Curricular. Gente, na verdade, a Base Nacional Curricular, ela consiste, né? Não é um currículo, ela é só um documento, né? Que norteia uma referência única de currículo para as escolas, que ela elabora esses currículos. Então, o que no tangente à educação inclusiva, não. São as mesmas obrigações, adaptar o currículo, fazer avaliação adaptada, produzir o plano educacional individualizado. Então, a Base Nacional Comum de Currículo está ali. Então, ela consta no projeto político-pedagógico das escolas, é um currículo das redes, é um currículo comum que vai ser adaptado, que vai ser que vai nortear o processo de inclusão. É o que a gente já tem hoje, mas é uma base comum aí, é uma base nacional, tá? Então ela não é um currículo, ela é um documento, ela é uma referência para que o Brasil inteiro e os estados sigam. No caso de laudo, há alunos que apresentam alguns sinais de que necessitam de atendimento multidisciplinar. Se a família não faz a avaliação da criança, então, precisa conversar com a família, né? Encaminhar, solicitar de novo, fazer esse registro. A família assina esses pedidos, porque não dá para... Pode caracterizar depois aí abandono de menor, né? Tá previsto no ECA. Mas, de novo, registrem tudo que vocês fizerem. Tá bom?
é importante a gente pensar nisso, tá? E aí, também teve outras perguntas lá. Quais são os instrumentos que a gente usa para avaliar o PEI? Muita gente falou do VibMap, né? O VibMap, gente, na verdade, tem o VibMap, tem o Portage, tem a Ables, tem a AFOS. São escalas, são instrumentos que eles são muito utilizados em clínicas, tá? Então, a gente já sabe, teve uma professora que falou aí da realidade, né, da vida dos professores, o quão difícil é o trabalho. Então, o que a gente precisa entender, o que é de obrigatoriedade das escolas, é a avaliação das questões pedagógicas, né? Do que é pedagógico, das habilidades pedagógicas, das habilidades acadêmicas, tá? Então, existem algumas escalas que a gente vai fazer utilização delas, mas para avaliar outras questões. Então, essas escalas que eu falei agora, é comum que venha aí já avaliado pela equipe clínica. Então, vocês não precisam conhecer, por exemplo, a ABLES, né, que é uma avaliação de habilidades de linguagem, né, que a gente utiliza muito para crianças com transtorno do espectro autista, com problema de desenvolvimento. Então, a Portage, que a gente também utiliza para crianças muito pequenas. Então, não fiquem preocupados com essas grandes escalas. É interessante que a gente conheça, sim, basicamente, o que são elas, mas parece que a gente aprenda a avaliar dentro da escola as habilidades acadêmicas, as habilidades pré-acadêmicas. Tá? Aí tem outra pergunta aqui da Rosinha. Tenho plantado PEI, mas não individualizar, às vezes o aluno não atinge. Então, avaliar o aluno com nota e não dar eu não entendi a pergunta, Rosinha. Tenho implantado PEI, mas meu individualizado... Você pode refazer? Eu não entendi ela. A professora do ano passado, que conhece bem o aluno, esse ano ela pode elaborar o PEI, já que a nova não tem conhecimento do aluno. Vivi, a ideia realmente é o contrário. A ideia é que a professora desse ano conheça o aluno. Então, ela só vai conhecer o aluno avaliando o aluno. Tá? Então, ela faz o PEI. Tá? Ela avalia o aluno para conhecer o aluno. É essa a ideia. A Mirlene está perguntando meu nome. Oi, Mirlene. Meu nome é Damião. Eu sou psicólogo, especialista em educação inclusiva especial, autismo e analista do comportamento. Mas me chama de Dan, tá bom? Sou coordenadora de uma escola particular, sem sala de AE, sem nenhum documento PEI, mas com muitos alunos com laudo. O que devo fazer para contribuir e mudar essa realidade? Qual que é o seu nome, Pequenos Estilosos? Você deve começar implantando um projeto de inclusão de fato. Ou seja, avaliar esses alunos, construir os planos educacionais individualizados, adaptar currículos, e aí você vai mudar essa realidade. Se você quiser conversar comigo no direct, pode mandar uma mensagem que a gente pode contribuir com vocês também, tá bom? Gente, então é isso. Eu acho que eu respondi todas as perguntas para você. Leila, tá? Então você pode mandar lá mensagem de onde você é, Leila. E a gente pode contribuir com vocês também. Ah, Maria... Não, amigo, o nome das avaliações. Portage, VibMap, ABLES e AFOS. Eu vou pedir para o Jimmy depois mandar para vocês um resuminho de cada uma delas, tá? Para não ficar muito longo aqui, a gente coloca lá no grupo de WhatsApp para vocês. Quantas crianças que são avaliadas por nota e relatório, o PEI é diferenciado nesse caso? Gente, na verdade, o PEI ele é a base do processo de inclusão, ele norteia. Então, se o conteúdo é adaptado, a avaliação também é adaptado. Né? A gente tem que parar de utilizar a palavra diferenciado. Tá? Uma criança com 3 comorbidades pode ficar de recuperação em 5 disciplinas? Então, Regina, a gente precisa entender o que de fato foi feito para essa criança para eliminar as barreiras de acesso a esse conteúdo. Foi feita alguma coisa? Tem plano educacional individualizado?
O currículo foi adaptado, as avaliações foram adaptadas. Se você conseguir me responder essas perguntas, eu consigo te responder essa pergunta, tá bom? Beijos. Mirlene, desculpa, tá? Eu confundi tudo, eu tô cansado. Mas depois lá nos grupos, eu vou pedir pro Jimmy colocar os resuminhos lá do Portage, do VibMap, do Ables e do Eiffels, tá bom? Eu sou a Lucimar de Assis Chateaubriand. Abraços, Lucimar. Luciene, amei essa live. Dan, boa noite, por favor. Se eu não tenho 12 professoras diferentes, quem faz o PEI? Dandra Siqueira Duarte. O PEI, ele vai começar na sala de recurso, mas todos os professores vão ter uma participação porque tem as adaptações por disciplinas, tá? Então, no nosso modelo que a gente vai trabalhar, eu começo no PEI, na sala de recurso, na aplicação do inventário de habilidades, na avaliação diagnóstica e termino ele na sala comum com todas as disciplinas. Geografia, história, português, matemática, sociologia, filosofia, espanhol, francês, o que tiver. Mila, por favor, quando será o curso e qual será o investimento? Mila, provavelmente o curso vai começar em março, porque devido ao problema pessoal que eu já disse, essa semana foi bem difícil. Eu preciso gravar ainda uma aula para vocês, talvez eu grave essa aula amanhã, tá bom? Beijos para você, querida. Ah, Lídia, lindeza, muito obrigado pelo elogio. Amei a live, maravilhosa explanação. Beth, lá de Rio Preto, saudades de vocês. Gente, eu preciso parar agora, porque senão o Instagram vai derrubar e a live não vai poder ficar salva, tá? Então a gente vai deixar a live salva agora. Vocês podem... Eu vou pedir pro Jimmy liberar os grupos lá pra vocês falarem tudo que for necessário. E aí a gente vai respondendo ao longo dessa semana, tá bom? E foi um prazer ter vocês. Tem uma pergunta, vai ser a última. Nas séries iniciais é mais fácil fazer adaptação, mas no segundo segmento encontramos muitas dificuldades. Como fazer essa adaptação? Nana, querida, é mais difícil porque as pessoas esquecem de fazer. Se eu começo a fazer do início ao fim, eu não terei problemas. Início, meio e fim, tá? Então é muito mais fácil. Se a gente começar a fazer, já vem com o passo a passo aqui. Dan, vê se eu estou certa. A criança, ao ser avaliada pela atenção... Dan, você é ótimo. Dê notícias de sua mamãe. Obrigado, tá tudo bem aqui. Dan, vê se eu estou certa. A criança, ao ser avaliada pela atenção dela em mim... Diane, não entendi. Joga lá no direct que eu respondo. Obrigada, Dan, mas essa criança não tem currículo adaptado. Então não pode... A gente não pode cobrar, Regina, o que não foi feito. Tá bom? Tá tudo errado aí. Que escola que é? Adriana, muito bom. Boa noite. Boa noite para vocês todas, tá? A gente se vê por aí. Então, Rio Branco, Acre. Ai, Acre, obrigado. Adoro vocês aí. Então, gente, quem tiver dúvida e eu não respondi, deixa ali no direct. Os grupos o Jimmy vai abrir agora e a gente vai conversar mais um pouquinho por lá, tá bom? Abraços, beijos e até mais. Tchau!